Estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença de quem está ao vivo com a gente nessa primeira live de uma série de 4 que nós vamos fazer, agora falando sobre o mercado da cannabis pelas Américas. Nessa primeira live, nós vamos tratar de Américas, vamos falar de Estados Unidos, do Canadá, do México, da Jamaica, vamos falar também da Colômbia, do Uruguai, e, claro, mostrando como o cenário global pode, de alguma forma, favorecer quem quer investir, quem quer empreender ou mesmo trabalhar no mercado da cannabis por dois ângulos. Nós vamos analisar o mercado da cannabis medicinal e também o mercado do cânhamo industrial. Quem não conhece vai conhecer um pouquinho mais como está a legislação, regulações, quais são os produtos, serviços que tem no mercado, as técnicas também. Vamos falar um pouco de ciência, pesquisa, desenvolvimento e entender de que forma, efetivamente, de uma maneira bem lúcida, você que está assistindo aí essa transmissão vai poder, de alguma forma, ingressar no mercado da cannabis brasileiro e global. Lembrando, se você é profissional e está aprendendo alguma técnica, algum método, estudando alguma área relacionada à cannabis, precisa se lembrar que você vai poder trabalhar em, pelo menos hoje, 40 países do mundo, né, em que você tem, de alguma forma, um mercado de trabalho latente necessitando de técnicos, de profissionais, de quem entenda do que está fazendo quando fala-se de cannabis, efetivamente. Né? E eu estou aqui hoje com o Eldi Gioroni, que é o parceiro de apoio em conteúdo, e nós vamos trazer muito cenário aqui, contexto, para que os nossos especialistas, quem está aqui já com a gente é o André Steiner, né, que é empresário, é serial empreendedor, né, investe também no mercado da cannabis, está lá na Jamaica. Muito obrigado pela participação, Steiner, nesse momento. E daqui a pouco nós vamos ter o Amin Khoury, que está chegando aqui na nossa live, está um pouco atrasado, ele já entra. E o Amin, ele é empreendedor também, hoje desenvolve negócios no Uruguai, na Colômbia e também aqui no Brasil, e ele desenvolve gestão de projetos para quem realmente trabalha com a planta da cannabis, efetivamente. Antes eu quero trazer para vocês um pouco de um cenário porque nós resolvemos realizar essa série de lives para falar um pouco sobre o mercado de cannabis, não só nas Américas, mas no mundo. Né? Essa iniciativa é do Clube de Negócio Cannabusiness, né, que tem por objetivo ajudar na formação e na orientação de profissionais, como já foram ditos, que querem investir, empreender ou trabalhar no mercado da cannabis aqui no Brasil e em outros países. E nós resolvemos lançar o projeto Link Cannabusiness com essa série de 4 lives sobre o panorama da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, como já foi dito. Nesse primeiro encontro, os nossos especialistas convidados vão sempre debater aqui com a gente sobre esse cenário e, claro, vamos entender um pouquinho como entrar nesse ambiente da cannabis, no ambiente de negócios especificamente, já que esse é um mercado que pretende-se evoluir até 2025 e chegar à meta de 350 bilhões de dólares em negócios. Alguns falam 180, 200 bilhões, outros já conseguem arriscar 350 bilhões. Nós pegamos fontes oficiais do Banco Econômico Mundial, também nós analisamos relatórios de grandes entidades e empresas que fazem esse serviço de dados e análises, especificamente do mercado global de cannabis, para trazer informação consistente para você. Tudo bem? Agora, nós já temos os nossos 2 convidados aqui na nossa live de hoje. Quem acabou de entrar é o Amin Khoury, né, que está aqui com a gente. O Amin daqui a pouco vai trazer um pouco de informações e expertise dele. E antes de começar efetivamente, eu gostaria de pedir, então, para o Eldi falar um pouco sobre as perspectivas, as expectativas que nós temos hoje para a nossa live e também alguns lembretes a respeito desse projeto do Link Cannabusiness, né, Eldi?
Certamente. Eu estou pequenininho aqui, mas acho que todo mundo consegue me ver, né, aqui. Claro. Eu estou trabalhando agora com o Thiago, né, nesse projeto do Link Cana Business, e a gente tem mais ou menos algumas pautas aqui que a gente vai abordar. E a gente vai tentar fazer um panorama geral sobre o mercado de cannabis, né? A gente vai falar um pouco sobre a cannabis medicinal, de como que está a liberação da cannabis medicinal nas Américas, também falar sobre o cultivo de cânhamo industrial. A gente ouve muito mais sobre a cannabis medicinal, ela está muito mais em voga agora no mercado, mas a gente também tem o cânhamo industrial como um setor que desponta como produção, né? A gente também vai falar um pouco sobre novos produtos que estão surgindo no mercado, trabalho, como é que está o panorama de trabalho nesses países, e especificamente no Brasil, técnicas de produção, pesquisas científicas, a gente também vai abordar o uso adulto. Importante lembrar que aqui a gente não endossa o uso adulto, mas ele é um mercado também de cannabis, então, de uma forma sensível, a gente vai tentar também trazer a importância desse mercado nos países em que já é legal o uso adulto. E a gente também vai trazer um panorama assim, né, sobre esse mercado como um todo. A nossa próxima live já tem um tema marcado, a gente vai falar sobre Europa. Como o Thiago mesmo comentou, a gente vai ter essa abordagem técnica sobre a cannabis e o cânhamo industrial nos continentes. O próximo vai ser sobre a Europa como um todo, e daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui no YouTube do nosso grupo do LinkedIn, onde a gente vai começar a trocar mais informações, trocar links, para que vocês também se mantenham a par sobre as próximas lives. Perfeito, Elde. Perfeito. Antes de chamar os nossos convidados, é importante nós contextualizarmos de uma forma resumida, mas de uma maneira, de certo, ampla, né? Quando nós falamos de cannabis, o que nós estamos falando efetivamente aqui? Cannabis medicinal e cânhamo industrial. Existem outras vertentes da cannabis, como, por exemplo, o de uso adulto, que alguns chamam de uso recreativo. Na verdade, é o mais antigo de todos, consumo da cannabis, né? Mas antes eu quero comentar com vocês sobre negócios. Quando falamos de cannabis, estamos falando de negócios oriundos da planta da cannabis. E não significa simplesmente vender a planta in natura ou a flor especificamente, né? Você tem os produtos e subprodutos que advêm dessa planta. É uma planta muito poderosa. Ela não é santa, ela também não é do demônio, né? Como alguns dizem, ela é uma planta pouco ainda conhecida e estudada por causa de proibições que vêm ocorrendo nos últimos séculos, né? Vou trazer aqui um cenário geral. Quando nós falamos sobre oportunidades também no mundo atual, na indústria da cannabis, a gente precisa lembrar que, além dessa previsão de 350 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, que o mercado pode vir a ter, pode estimular economicamente pelo menos 40 países no mundo, nós precisamos ficar atentos. Um alerta para você que está nos ouvindo: nem tudo são flores, como brincam, né? O mercado da cannabis ele enfrenta e ele enfrentará muitas oscilações, principalmente quando nós falamos de mercado de ações, bolsas de valores, e, claro, especialmente pela ausência ou pela deformidade de regulações na área medicinal, né? Esse ainda é um mercado inconsistente, em busca de estabilidade econômica, mas que já existem players, já existem empresas pequenas, médias e de grande porte atuando nele, estimulando esse mercado para se chegar ao objetivo da legislação, da regulação e, com isso, gerar renda, gerar emprego, gerar economia nos países que hoje estão desenvolvendo um novo relacionamento com a planta da cannabis. Aqui no Brasil, a entrada em vigor da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2019, em dezembro do ano passado, ela regula a fabricação, a importação e a comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. Eles não chamam de medicamentos e nem fitoterápicos, viu? Chamam de produtos especificamente. Indica, aqui no Brasil, uma abertura de mercado com vastas possibilidades de investimentos, como foi dito, para quem está no empreendimento, quer trabalhar e quer, de alguma forma, empreender e investir no setor.
Na verdade, quem aprende agora pode acessar. Eu falei 40 países, já são 42 países no mundo, de alguma forma, que já regulamentaram ou legalizaram ou geraram legislação em torno da planta. Claro, eles estão pensando muito no ambiente da economia, estão pensando na industrialização de produtos, principalmente medicinais. Estão pensando em saúde, agronegócios. O setor agro é um dos que mais fatura nos Estados Unidos, no Canadá. Ainda o Uruguai ainda tem que trabalhar muito esse campo, e outros países também que já regularam de alguma forma a planta. Muitos não proíbem, né, o plantio da cannabis e seus subgêneros em solo, especificamente. Nós vamos falar um pouco sobre esses países e como eles estão abordando. Mas antes, vamos relembrar um pouco desse contexto histórico em torno da planta? Bom, o consumo da cannabis como fumo, como realmente carburação, né? Nós estamos falando de fumar especificamente, ela remonta a milênios, né? Mas ela passou, a gente precisa lembrar que ela passou a ser condenada há poucos séculos. E aí existem vários motivos para que isso ocorra. Né? Entender por que a maconha foi proibida ao redor do mundo vai nos ajudar a compreender o mercado atual e por que tantos entraves legislativos impedem o desenvolvimento de um mercado, tanto aqui no Brasil quanto em outros países que ainda têm dúvidas a respeito do tema. Aqueles que já se abriram para a planta estão felizes, graças a Deus, satisfeitos e, claro, buscando regulação e gerar uma conformidade dentro dos seus processos de regulação e legislativos, né? Bom, na verdade, os motivos misturam preconceito com minorias. Estamos falando na época da escravidão ainda, em que os negros eram oprimidos porque utilizavam a planta já há muito tempo. E, claro, os indígenas também aqui já utilizavam, já conheciam. Por mais que digam que foram os colonizadores que trouxeram para as Américas a planta, né? Alguns lugares já eram conhecidas a planta. E, claro, além desse preconceito, nós temos o interesse de indústrias que não querem que a cannabis apareça, porque é uma planta que tem propriedades químicas poderosas, ajuda a desinflamar, ajuda na redução de danos, no caso de pessoas viciadas, colabora com pessoas que estão em tratamento em quimioterapia, reduz enjoo, dá fome, dá sono. Então, ou seja, ainda é um empecilho para a grande indústria farmacêutica em geral. E, claro, a gente tem um outro ponto que aí vai para a sociedade, tem a ver com moralismo religioso. Na verdade, é um falso moralismo, porque se as pessoas que dizem ser contra a cannabis não querem estudar e entender que agora ela não é mais uma droga que passa na TV como todos de droga, né? Existe um sistema dentro do nosso corpo, chamado sistema endocannabinoide, que nos ajuda, de alguma forma, a nos conectar a essa planta. Ou seja, essa planta é uma chave e o nosso corpo é uma fechadura, e com isso ele ajuda o seu metabolismo a funcionar melhor, curiosamente, né? Só sabemos disso nos últimos 50 anos, graças aos estudos avançados do professor Lisaldo Carlini, aqui da Unifesp, no Brasil, e também do professor Rafael Michula, lá em Israel. Né? Israel também já está avançado. Quando nós falarmos de Oriente Médio, vocês vão gostar muito, porque Israel tem muito assunto a respeito do tema. Então, ou seja, esses elementos do preconceito, com interesses escusos de algumas indústrias, com esse falso moralismo religioso, conectado com ainda o desconhecimento dos governos, tem impedido a evolução da cannabis dentro do ambiente de negócios, né? Agora, quero comentar com vocês sobre o fruto das disputas desse mercado mundial. Ele começou lá no século XIX e no século XX. Então, se a gente for pegar algumas histórias, nós podemos pensar o seguinte: a planta ela foi proibida no Oriente Médio e também ela foi proibida nas Américas por motivos distintos. No Oriente Médio, quando atrapalhavam as produções de tecidos dos ingleses, quando eles colonizavam ainda a Índia. E aí, com isso, houve uma criminalização por serem árabes, eles estariam no mercado que estava atrapalhando muito a produção de tecido inglês, né, o ambiente liberal, a economia liberal, foram muito protecionistas naquele momento, e aí sim começa um embate contra a cannabis e também o cânhamo, né, que é um subgênero da planta usada muito pela consistência e pela durabilidade das suas fibras.
E aí, claro, nos Estados Unidos, vindo para o século XX, indo para o século XX, né, estamos no XXI, logo no começo, 1920, 1930, houve a proibição, então, de bebidas nos Estados Unidos, e aí onde nascem também mafiosos como Al Capone e tantos outros mafiosos, e aí eles precisavam proibir algo. Um dos agentes que estava na ponta da área da saúde regulatória, ele já tinha interesses escusos em outras indústrias e ele não gostava muito da história do cânhamo atrapalhar essas indústrias, então acabou criminalizando. O Brasil, como nós somos um país que sempre gostamos de nos aproximar dos Estados Unidos, alguns anos depois fomos lá e copiamos e proibimos também o plantio, o consumo da cannabis aqui no Brasil. Ou seja, era coisa de gente que não presta. Isso submetia novamente ao racismo e ao problema cultural que ainda nós vivemos até hoje em torno da planta. Muitos sabem que é medicamento, outros sabem que é ciência, mas ainda aparecem na TV programas policiais falando droga, maconha, droga, né, especificamente. Só que é o seguinte, vamos lembrar em que cenário nós estamos. Nós estamos num cenário de pandemia. Nós temos aí o Covid-19, que está causando mortes no planeta inteiro. E a cannabis volta ao cenário como uma planta a ser estudada, que pode, de alguma forma, contribuir e reduzir os sintomas e, quem sabe, até bloquear, né, a entrada do vírus, do coronavírus no corpo humano. Então, hoje nós temos aí, mesmo nesse contexto de 5 mil anos atrás lá da China, quando a planta ajudou a reduzir o vício dos soldados chineses em ópio, né, e passando por essa onda no Oriente Médio, da evolução têxtil, de exploração da Inglaterra na Índia, até os dias atuais, o que nós podemos dizer é que muita coisa mudou, né, mas não mudou dos 5 anos para cá, mudou dos últimos 20, 30 anos para cá, efetivamente, né? Então, eu quero trazer aqui, já não vou mais enrolar, vou aqui direto ao ponto. Resumindo, não é fácil, mas nós esperamos que esse conteúdo educativo que a gente está trazendo, ele também informativo, ele esteja muito focado nos mercados que interessem a vocês que estão aqui nos assistindo. Então, nós vamos trazer perspectivas claras do que está acontecendo nesse movimento e as novidades e também oportunidades para vocês. Então, vamos direto ao ponto, vamos conhecer os nossos especialistas. O Amin Khoury é empreendedor em negócios da cannabis e ele realiza a gestão de projetos para quem investe na produção e comercialização da planta no Uruguai, na Colômbia, e tem também negócios aqui, colabora como consultor aqui no Brasil. E o André Steiner é empresário do setor da cannabis e investe no cultivo, produção de medicamentos e outros produtos lá na Jamaica, né? Ele investe também em outros negócios em torno da planta, é um investidor. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Começamos pelo André. Bem-vindo, André. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Thiago. Obrigado, a mim. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde, boa noite. Boa tarde aqui na Jamaica, boa noite para quem está no Brasil. Um grande prazer estar com vocês e poder passar um pouco da minha experiência no mercado de cannabis. Estou aqui aberto para conversar sobre tudo com vocês. Já aproveitando, André, onde é que você está? Você está numa estufa? Isso, estou numa das estufas onde a gente está produzindo a terceira geração de plantas-mães aqui para a Jamaica. A gente está fazendo algo que é chamado de pheno-hunting. Então essas plantas foram geradas de sementes e nesse momento a gente faz todo o ciclo delas, de crescimento e floração, e procura os aromas, as qualidades de resistência especiais do mundo trópico. Então aqui o tipo de cultivo é um pouco mais complicado. A cannabis veio de planaltos áridos e tal. Então aqui é uma riqueza. Eu mostrei um pouquinho quando eu estava andando, mas eu tenho uma floresta tropical à minha volta aqui. Eu estou a 500 metros de altitude, o mar está 15 minutos, mas a gente está no microclima. Então nós estamos procurando as plantas que tenham não só resistências, mas também tenham algo especial, vamos dizer assim, em partes de terpenos, o aroma, o buquê. É como se fosse um vinho realmente muito, muito, muito bem desenvolvido. É isso que nós fazemos aqui na White Cloud.
Excelente, André. Obrigado aí. Já, que bom que você está conseguindo mostrar para a gente na prática também, né? Porque nós falamos muito aqui no Brasil de cannabis, e não temos acesso à planta, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, entendê-la, né? Biologicamente, microbiologicamente também. A gente vai até falar depois um pouco sobre isso. Planta sagrada, com certeza. Vamos falar Amin, sobre... Opa! Amin, muito obrigado aí também pela participação, caríssimo. Muito obrigado a vocês, é uma honra estar aqui falando agora com você, Thiago. Muito prazer, Eldi. André Steiner, grande parceiro, grande empresário e cientista canábico também, né? Vou me apresentar um pouco a todos e me apresentar um pouco a vocês. Eu sou Amin Khoury, tenho 35 anos, sou consultor de estratégia e gestor de projetos. A um passo de apenas fazer projetos canábicos, tá? E já atuo já há algum tempo. A partir de segunda-feira, oficialmente, abrimos uma consultoria no Uruguai para quem anseia realizar seu cultivo, tanto de cânhamo, medicinal, recreativo, a parte de industrialização também, que são a parte de extrações, ou inclusive até mesmo a manipulação de outros elementos, tanto na parte de engenharia de materiais, a extração de óleos, resinas, e por aí vai, né? Todo o processo que é de beneficiamento da planta, né? E também estamos praticando licitações com o comércio exterior. Então seria o quê? Importação de insumos para o Uruguai e exportação também. Tá? E também temos uma pequena parceria com o pessoal da Colômbia, né? Um projeto muito interessante, um dos poucos do mundo, ao qual eles vendem em cotas, né? Uma coisa até bem interessante. É um produto até meio diferente. O pessoal fala, nossa, ele compraram 1 metro quadrado de plantas? Sim, existe sim essa possibilidade, né? É uma plataforma que é praticamente uma plataforma. Esse metro quadrado ele é vendido e ao qual ele tem uma fiscalização de blockchain. Então existe todo um monitoramento, né, e um controle de qualidade muito alto a isso. E aí eu posso também estar falando futuramente quanto a isso também em público e também materiais. Thiago, conto também com você, e André, vamos embora. Vamos. Bom, obrigado. Já tem um monte de novidades, né? O pessoal achou que nós íamos entrar aqui para falar mais do mesmo, contar as mesmas historinhas. Não, são histórias novas dessa vez, né? Com um cenário, com um contexto muito maior. Gostaria de trazer aqui o primeiro, falar um pouquinho sobre onde é legal e onde é ilegal o plantio, a produção e o consumo da cannabis especificamente. Então, se for falar por país, exceto os Estados Unidos, que são estados, né? O país inteiro não regulamentou, não legalizou, são estados americanos que estão fazendo isso. Lá, apenas 3 dos 50 estados americanos ainda proíbem o uso medicinal ou recreativo da maconha, especificamente. Né? Já no Uruguai e no Canadá, são os únicos países, na verdade, integralmente, em que a planta foi legalizada para consumo pessoal, cultivo e produção médico-científica. Se tiver alguma informação incorreta, por favor, me corrijam. Né? Mas até onde nós sabemos, aqui nas Américas, Canadá e Uruguai estão à frente desse processo faz tempo já, né? Com certeza. Bom, aqui ainda na região, nós temos a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Jamaica, o Peru e o Brasil. Nós já temos uma regulação para uso medicinal e algumas outras regulações que estão ali fora de foco, né, estão distorcidas. A gente ainda não tem a legalização ou a regulamentação completa da planta nesses países, né? Nesses que eu comentei, Argentina, Chile, Colômbia, Jamaica, Peru e Brasil, o uso recreativo é proibido. Então, isso fica muito claro. A gente sabe que aqueles que se aproximam ainda do uso recreativo, uso adulto, têm uma maior facilidade de lidar com o tema. Agora... Jamaica, desculpa, Thiago, você falou Jamaica é proibido? Não, Jamaica é permitido o uso recreativo. É permitido? É permitido, sim. Você pode ter em você até 19 gramas, 18 gramas e consumir, porém, não em público, né? Você pode, mas você pode, é permitido. É permitido também se você tem a licença, você produzir THC e produtos com THC. Aqui na Jamaica você pode ser tratado com THC. Muitas pessoas que têm a companheira com Parkinson's ou com
Alzheimer ou qualquer doença degenerativa vem para cá para fazer esse tratamento específico. Aqui a gente, na White Cloud, com o nosso associado em Kingston, produzimos THC, CBD, Full Spectrum para esse tipo de tratamento. Excelente, obrigado pela correção. E vamos falar da Jamaica daqui a pouquinho aqui. Claro, adendo até, Thiago, pessoal, é legal que o André falou, né, quanto esse negócio, existe sempre uma quantidade permitida para você transitar ou ser pego, né, como o André falou, 18 gramas, 20 gramas, né, vamos dar um exemplo como, por exemplo, a Colômbia, a qual lá é descriminalizado o uso, claramente que não tão aberto, mas só que você portando 22 gramas, você não pode ser julgado juridicamente, né. E lá também existe uma outra coisa, já entrando também na parte de legalização, você pode ter até 20 plantas pessoais para uso próprio lá na Colômbia, né? Coisa que já se diferencia, inclusive, já com o Uruguai, que lá você pode ter uma quantidade máxima de 6 plantas, né? E um número X delas vegetando, né? E lá no Uruguai você pode ser parado e não ser julgado por nem sequer ser autuado se tiver uma quantidade de até 40 gramas, que seria o uso próprio e a quantidade permitida, a qual você também pode adquirir pelo Estado via farmácias, né? E falando até mesmo um pouquinho de negócios, isso daí é uma grande deficiência no próprio mercado uruguaio, porque existe sim desabastecimento, mas em compensação existem grandes produtores que estão exportando bastante, né? E o que eu sempre falo a todos, quer investir? Sim, invistam. Tem muitos aí cientistas de dados, grandes empresas, inclusive renomadas, pessoas que geram dados, que falam qualquer coisa. Às vezes eles falam apenas quanto à lei do seu país. Se você for pensar, vamos investir no Brasil e pensar em quantos anos teremos o retorno, esse número é X. Não sabemos, pois é a inexistência de lei, né? Se você for falar no Uruguai, é um tempo. Se você for falar na Colômbia, é um outro tempo de investimento. Na Jamaica, então, né, André, você é muito mais qualificado para falar do que eu, pode te falar também que existem outros tempos, né, e ao qual cada país envolve uma lei. Se você estiver nos Estados Unidos, tem. Amigo, vamos falar um pouco então já sobre Estados Unidos, porque aí daqui a pouco você volta para o Uruguai, porque o Uruguai eu acho que ele é um dos principais países que a gente precisa falar com muita atenção, cuidado e carinho, porque é precursor e tem muito a nos ensinar a respeito de legislação e regulação, né, o tempo inteiro. Né? Claro. Eu queria só trazer uma pergunta aqui para o André Steiner, e aí na sequência também eu quero ouvir de você, Amin. Estados Unidos, como vocês enxergam o mercado da cannabis medicinal e do cânhamo industrial por lá? O que vocês sabem a respeito, tem de novidade para nos trazer? Os Estados Unidos é um dos principais mercados mundiais. Ele está colocado para ser, depois da Europa, o maior mercado de cannabis do mundo. Ele já tem nos estados diferenciados. Logicamente, você falou que federalmente ela ainda não foi liberada, porém em 50 estados já está liberada. Existem vários negócios de cannabis medicinal nos Estados Unidos. Existe um desenvolvimento de marcas de cannabis, de produtos de cannabis, não só flores, mas com CBD principalmente. O THC ainda não está liberado nos Estados Unidos, né? Então o CBD é muito forte nesse momento. Nós temos marcas assim muito fortes já nos Estados Unidos. Eu não quero falar nomes aqui, porém o grande problema que eu vejo nos Estados Unidos é o custo-benefício. A maioria das produções é indoors, com um custo muito alto de produção. E para mim, o maior problema é o uso da energia elétrica, né, e das nossas, do que a gente tem de resources, né, na produção, em vez de fazer uma produção mais natural, uma produção em permacultura, pensando nos solos. Porque, como eu vejo a cannabis como uma planta sagrada que ela vem para mudar o que a gente está fazendo de errado nesse momento e, né, como seres humanos, né, destruindo o que nós temos, né. Mas voltando para os Estados Unidos é um mercado muito importante. O cânhamo industrial também está sendo desenvolvido lá. Era muito importante nos séculos
desde a fundação dos Estados Unidos até o século XIX. Benjamin Franklin tinha a produção de cânhamo industrial, as velas, tecidos, tudo era feito de cânhamo industrial, até, como você falou, perto da proibição, quando outros poderes, outras indústrias, não vamos falar aqui sobre isso, né, tinham os seus motivos especiais e aí criminalizaram a cannabis, né? Só que era a cannabis como planta muito você deve fazer com a cannabis, né? Então eu vejo a indústria retornando para isso, né? Para um movimento mais natural. E vai ser um mercado muito grande, como você falou, eu acredito de trilhões de dólares, não de bilhões de centenas de bilhões, mas eu acredito de trilhões de dólares logo nos próximos 10 anos. Mas nós temos os problemas das legislações. O que eu vejo agora durante o Covid-19? Em vários estados, um grande aumento de consumo de cannabis, porque as pessoas estão com ansiedade, e então isso está dizendo boas coisas sobre a indústria, né? E nós temos que explorar esse momento, logicamente com muita ciência, com muita responsabilidade. O THC é uma molécula psicotrópica, nós temos de hoje muitos problemas psicológicos, psicossomáticos, e temos que saber como fazer a parte recreacional com a molécula do THC. Então temos que ser muito responsáveis nisso. Então é assim que eu vejo o mercado. Espero que eu tenha montado bem. Vou passar para a minha bola. Show de bola. Legal, eu compartilho muito o que você falou, André Steiner, quanto que sim, não é um negócio bilionário, viu? É um negócio trilionário, sim, se ele não for abordado apenas na questão medicinal, e principalmente nos Estados Unidos, já até mesmo voltando ao assunto, falando bem quanto ao cânhamo, né, o hemp, ele tem grande potencial, principalmente, isso não é muito divulgado, também não é muito falado, mas só que ele pode agir diretamente no setor de infraestrutura humana, estruturais mesmo. Você pode fazer uma casa, você pode fazer um carro, e você pode fazer latarias, metais, de engenharia, você ainda pode fazer combustível, né? Então, quando você entrar nisso daí no nosso dia a dia, não só no que a gente está colocando na boca ou na nossa pele, os derivados da cannabis, ela oferece todo o restante também. Ela pode nos fazer uma casa, e inclusive quanto a alimentos. Isso está sendo muito bem aproveitado nos Estados Unidos, né? Só levantando um pequeno dado, atualmente no mundo nós temos quase 14 mil brands, ou 14 mil marcas em todo o mundo, de todos os segmentos. Até o fim do ano, em dezembro, está sendo cotado para ter mais 2 mil brands novos sendo lançados, ou seja, abrir o seu CNPJ, a sua empresa, com aquela razão social quanto a cannabis, né? Você vai estar operando, claramente que existe toda a parte empreendedora e todos os processos burocráticos que sempre atrapalham, né? Então, até o fim do ano, já está para ter quase 2 mil brands a mais. Desses 2 mil brands, já está, inclusive, esse dado veio dos Estados Unidos, tá? E são quase 1.100 brands. Eles estão realmente a mais de 50% do mercado mundial quanto a investimento e crescimento de mercado, né? E esse daí é uma abordagem muito forte dos Estados Unidos, inclusive nesse ano, como eles estão operando, acho que na semana passada, acho que no dia 26 ou 27, eles bateram um marco, né? Eles conseguiram bater 15 bilhões de dólares em faturamento em PIB, né? Até esse momento, até quase 6 meses, né, do ano, eles faturaram 15 bilhões de dólares. A Europa, nesse meio tempo, não conseguiu faturar 6, 7, né? Inclusive que eles já têm um mercado muito mais consistente, né? E também vejo um dado, inclusive também muito limitante aos Estados Unidos, que isso daí se reflete ao mundo, né? Que é a parte financeira. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos é um grande país. Inclusive, o penúltimo instinto dos Estados Unidos se tornar o que ele é, que foi quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, o penúltimo motivo foi o corte de fornecimento de cânhamo, que era onde eles faziam as cordas para navio, que elas não podiam dar lastro,
vasto, aliás. Então elas não podiam dar jogo, e elas são resistentes ao tempo e tudo mais. Quando os japoneses cortaram esse fornecimento indo para os Estados Unidos, os Estados Unidos já falou, opa, vamos nos preparar. Aí depois veio Pearl Harbor e todo mundo já conhece a história, o que os Estados Unidos se tornou, né? Inclusive, a partir desse corte que houve nos Estados Unidos, eles tiveram um projeto muito grande, que a partir daquele momento, eles importaram 180 toneladas de semente de cânhamo, ao qual todos os agricultores tiveram missão do governo para se plantar, para se fazer farda de soldados que foram lutar na Segunda Guerra, cordas de navio e tudo mais os insumos que vêm. Então, só para ter uma noção, o cânhamo está completamente direcionado ao potencial norte-americano que ele é hoje, né? Foi o penúltimo motivo, né? Isso daí é muito pouco comentado pelos historiadores, né? Isso se reflete hoje, inclusive é o povo que mais está investindo em pesquisas, está indo, eu digo assim, eles estão voando, né? Porque, na verdade, o melhor investimento atualmente na cannabis como solar, bem qual que é a verdade, é pesquisa, é dar a vazão científica. E, secundariamente, lógico, vamos pôr a menina no chão, porque sem ela no chão, todo assunto é firula, querendo ou não, né? Então, deixa eu trazer aqui Amin, eu concordo com você. Deixa eu trazer aqui até mais um pouco de cenário histórico para a gente lembrar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Claro. Como eu fiz a brincadeira no começo, nem tudo são flores, né, nesse mercado. Por mais que os americanos estejam intrinsecamente já conectados e eles estão retomando, né, os diálogos com a cannabis no mundo inteiro, a gente precisa lembrar aí que temos um cenário nesse exato momento bem caótico nos Estados Unidos. Como já foi dito anteriormente, apenas 3 estados dos 50 estados americanos não querem conversar nesse momento a respeito da planta, enquanto isso, outros estados estão aí, como Califórnia, Illinois, em Washington também, eles já estão preocupados. Hoje o que nós temos aí é uma euforia do mercado americano que já vem sendo anunciada há muitos anos, né? E todo mundo levando dinheiro para fora. Só que nós temos alguns resultados aqui durante a pandemia de Covid-19. Alguns balancetes das grandes corporações não muito animadores, saídas de grandes players, como por exemplo a Canopy, né, que ela já é conhecida no mercado global por fazer parte, ser uma subsidiária da Marijuana Inc., a maior produtora do mundo de cannabis, né, saindo de alguns mercados como o México, por exemplo, acabaram de deixar realmente só correspondente. Eu vi até que o Dr. Wellington Briggs está aqui com a gente no chat, ele até comentou sobre mercados. Ele colocou aqui, o México sai a regulação em setembro, a partir de setembro. Eles estão revisando, mas mesmo assim, as grandes empresas como a Canopy têm se mantido com muita atenção. Estão mais interessados, os grandes, como a Aurora e a Canopy, em atuar em mercados mais consistentes, onde já tem uma regulação e uma legislação, e com isso propiciar a geração econômica desses países. Então, o que nós temos aqui hoje são quedas das ações nas bolsas nos últimos 6 meses, quedas abruptas mesmo, investidores ficam um pouco decepcionados com o cenário, porque o cenário de 2020 propiciava, pelo menos nos Estados Unidos, 60 bilhões, e o faturamento foi de 30 bilhões até o momento, especificamente, e também existe um problema legal que hoje está se instalando nos Estados Unidos partindo da Califórnia, que é a fusão de empresas, né? Hoje eles estão muito com problemas no judiciário americano, eles estão falando exatamente desse monte de conglomerados em torno da cannabis, né? Então, o problema que pode ser gerado aí são as superpotências, superempresas potentes, concentrando o poder em torno da planta, para vocês terem uma ideia. Eu acho que dessa visão em relação à pandemia, os Estados Unidos sim vão sair à frente, porque eles têm tecnologia, eles desenvolvem inovação, e como o próprio Amin comentou, né, eles estão hoje muito conectados à ciência, a entender especificamente a qualidade dessas plantas e como elas podem ser utilizadas também. E aí, quando fala-se do cânhamo, você tem uma variedade de usos, né? Substitui o plástico, substitui o petróleo como biocombustível, substitui fibras, tecidos e outros mais nylon, tecido.
especificamente. Eu queria só comentar rapidamente, para a gente já sair, porque nós já estamos aqui com o tempo correndo, sobre produtos nos Estados Unidos. O que vocês têm visto de produtos mais interessantes? Eu tenho percebido a produção muito de bebidas, né? Já que o mercado de refrigerantes norte-americano tem caído drasticamente, eles perderam uma média de 8 a 12%, segundo alguns relatórios oficiais americanos no último semestre, né, de consumidores, e agora eles estão começando a apostar na cannabis também como bebidas e, inclusive, comprando algumas empresas que são do setor. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma parceria grande, aí está surgindo, quando eu digo no Brasil, partindo do Brasil, é da Ambev, não é, com a Tilray, né, que é uma das maiores produtoras de maconha do mundo, né, para pesquisa e desenvolvimento de bebidas, agora à base de cannabis, né, infusões de CBD, THC, né, a gente já conhece muito bem os dois canabinoides mais conhecidos aí no mercado, né, mesmo que tenham mais de 200 canabinoides. E eles tendo propriedades relaxantes que o álcool promete no dia a dia. Geralmente, queria saber com vocês, o que mais vocês têm visto de produtos? E se puderem comentar a respeito desse de bebidas. Andrezão? Então, eu acho que você tem razão. O que a gente está vendo é a produção de indústria de bebidas com água, com infusão de CBD, com cervejas e energéticos com infusão de CBD. Eu ainda não vi infusão de THC nas bebidas, mas eu acho que promete essa indústria. O CBD juntamente com o álcool tem que ser também muito bem especificamente pesado, especificamente testado para ter o efeito que ele tem que ter juntamente com o álcool. E pode ser um efeito também modulador, medicinal, quando você está tendo uma experiência recreacional. Eu acho isso fantástico, essa ideia. Também na indústria de alimentos. Participar. Profissionais e medicinais, eu acho que a gente vai ver muita coisa também na indústria de alimentos aparecendo. Logicamente, o meu interesse é realmente na indústria de bebidas e na indústria de óleos medicinais, né? Quando eu digo óleos medicinais, eu digo CBD, ele tem que ter, para ter o efeito total dele, ele tem que estar junto com os outros canabinoides. A gente sabe que a gente não pode colocar nesse momento THC, THCV e outros, né? Então a gente separa o CBD, porém a gente aqui na Jamaica já está preparando fórmulas com óleos de plantas ayurvédicas para sinergizar o CBD, e eu acho muito importante todo esse desenvolvimento, essa sinergia para a gente atingir realmente uma medicina mais potente e o que a gente realmente quer trazer para o público, uma autocura, né, e uma cura mais natural de tudo que o pessoal está sofrendo, desde dor até doenças degenerativas. E eu não sei se eu posso tocar aqui. Fica à vontade. Não, a parte quântica eu vou deixar para lá, a gente vai talvez chegar lá no final. Vamos tocar em frente, deixa o Amin falar o que ele acha das coisas. Vai lá, Amin. Produtos, Amin, seu microfone está fechado, viu? I'm sorry. Produtos, meu, não vou te negar, eu sou um sociopata, procurador, forçador de tudo que é novo, que existe não só da cannabis, como de outras tecnologias, né? E algumas coisas têm me impressionado bastante de produtos novos, né? Que são principalmente acessórios, mas não acessórios, vamos pensar em alguma coisa, não, estou dizendo de acessórios realmente de luxo. Hoje em dia já estão se fazendo até mesmo alianças de casamento com ouro e também resina de cannabis, já é um outro segmento que atinge inclusive o mercado de luxo e também o mercado dos estruturais. Estão... Opa! Travou? Oi, Amin. Eu ia até falar agora, brincar com a mim, imagina fazer fardas de hemp, né, que depois você pudesse... Alô, Amin? Oi, pode comentar, André, o Amin travou aqui.
Eu ia brincar com a mim, né, que ele falou de fardas, fazer fardas de hemp, né, e o soldado tá no meio de uma batalha, ele pode dar uma relaxada e tirar um pedaço da farda dele, né, e comer um pedaço da farda e se sentir bem e tal. Mas é uma brincadeira, mas né, para os generais aí pensarem. Então por isso que eles sempre estavam calmos, né, na hora das missões. Com certeza, é ótimo para te focar também, né? Não, é brincadeira. Não, mas é bem dessa, né? Inclusive, o mercado também, inclusive, eles já estão fazendo novos materiais, inclusive para o exército americano, e se eu não estiver enganado, acho que o da Espanha também, eu fiquei sabendo, que eles estão fazendo novos materiais, inclusive com o uso militar de farda, que era extremamente mais leve e resistente. Eles estão juntando com outras ligas também, então vai vir coisas muito novas na área também, não só de defesa, mas também de infraestrutura. Uma outra parte também que eu chamo muita atenção, e aí é para mulherada, viu? Vocês podem começar a utilizar e procurar também as novas roupas que estão lançando aí também com base de cânhamo, que vai desde o biquíni, a calças, a sapatos e tudo mais, que vocês são que movimentam o mercado. Vamos sempre chamar a atenção para as mulheres, né, que elas que mexem no mercado e elas são o termômetro do mercado. Então, e a parte de cosméticos, né, amigo? Nossa, e nem para mulherada, né? Essa ia ser o segundo assunto, que inclusive é um crime no Brasil, essa nova lei agora que saiu, e que eles simplesmente jogaram todo e qualquer tipo de cosmético de lado, né? E o pior de tudo, é o mais rentável, né? Desperta a Avon. Que estranho isso, né? E o CBD, ele tem, aqui a gente já está testando óleos com CBD, que você passa na tua pele, além de te deixar realmente com uma umidade natural, que é muito importante para, né, reverter toda a parte de você, né, de envelhecimento, né? Ela também, você consegue, eu passo muito, eu tinha marcas aqui na minha pele e eu vejo depois de 6 meses as marcas desaparecendo. Então, regeneração celular, né? Coisas assim que a gente está só no começo, né? Que vai não só na parte de beleza, mas também na parte de regeneração celular, que é muito importante para quem teve acidentes ou para quem teve, né, algum derrame, alguma coisa mais forte desse gênero, né? Então a cannabis ela é uma indústria que ela vai ser gigantesca em todas as áreas que a gente conhece, ela vai entrar. Uma coisa muito importante... Inclusive, quero comentar sobre 2 pontos. Depois, amigo, fala um pouco sobre produtos íntimos à base de cannabis. Mas antes eu quero comentar sobre um outro ramo também da cannabis, como o André mesmo estava dizendo aqui. É altamente promissor, todo e qualquer setor em torno. Um dos ambientes são as empresas do setor de iluminação. Então, hoje você tem a maior companhia global do setor, que é a Signify, né, que é derivada da Royal Philips, estamos falando da Philips, efetivamente, e que ela tem faturado muito com equipamentos que eles chamam de luzes de cultivo. E aí, numa entrevista para Bloomberg, o CEO da empresa, ele saiu em defesa da planta, ele disse o seguinte: onde já está legalizado, nós participaremos. Então, ou seja, as empresas estão aguardando também o posicionamento político dos países para que eles possam se instalar. E essas luzes de cultivo, eu já aproveito, eu vou voltar para o André Steiner e depois falo. Eu vou lá depois mostrar. Como é que você atua? Tem realmente uma participação real, André? As lâmpadas de cultivo aí na sua plantação? Com certeza, porque você depende, né, dependendo da variedade, você tem que deixar, por exemplo, na parte vegetativa, a planta tem que ficar pelo menos 18 horas, né, recebendo luz. Vou até voltar aqui, né, a gente tem um berçário, né, vocês podem notar, tem luzes de cultivo aqui, né, e as plantas, elas estão em estado vegetativo. E elas têm que chegar, né, você não quer começar a floração antes da planta estar desenvolvida completamente, não só na parte fenotípica, né, na parte de fora dela, como ela aparece, né? Vocês podem ver que as plantas estão bem saudáveis e tudo, porém na parte genética dela também, né? Então você quer acender os codons de DNA dela durante toda essa parte
de vegetativa dela, né? Então, você necessita dessas luzes. Eu também tenho, a gente foi lá numa das minhas estufas, é uma estufa de floração, mas porém a gente está fazendo vegetativo nela. Aliás, eu vou até lá e eu tenho outro tipo de luzes e vou acender as luzes que está chegando na hora de acender e eu mostro para vocês. Então, é uma área muito importante, porque a gente já falou, né? A gente está procurando gastar o menos possível de eletricidade, né, do que a gente tem de resources, né, no nosso mundo. Então, esse desenvolvimento de luzes que gastam menos energia elétrica é uma área muito, muito importante. E Perfeito. vai ser uma grande, né, mais uma parte grande da parte de inovação, né, do mercado, né? André, a gente fala muito, né, nós estamos falando muito do produto diretamente da planta, mas a gente precisa lembrar disso que você está trazendo, está mostrando para a gente. Tem a iluminação, tem a parte técnica, né, tem outros instrumentos e ferramentas que são fundamentais para que a planta seja produzida, para que ela seja processada e, com isso, produzir. ter um negócio de cannabis, né? Você tem que procurar ou se aliar a pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, né? Aqui na White Cloud, por exemplo, meus sócios são do Uruguai, da França, entre eles têm 40 medalhas de ouro de cultivo e extração, são os melhores do mundo. Essa eu acho que é uma coisa principal para você criar um negócio de cannabis, né? E depois vem toda a parte técnica, porque não é só o cultivo. O cultivo é tão importante, porém, quando você termina a floração, a parte de secagem é mais importante ainda. Então, você pode fazer um cultivo maravilhoso, aí você não faz a secagem, por exemplo, na Jamaica, que ninguém sabia fazer secagem. Então, você nunca ia poder experimentar uma flor, né, com o potencial dela, na verdade. Então, a secagem é mais importante até do que o cultivo. Então, já é uma parte técnica. Você tem que ter temperatura correta, você tem que ter a umidade correta, você tem que estar lá todo dia. É intenso o negócio, né? Depois disso, né, se você fizer o cultivo corretamente, aí a gente já entra na parte quântica, né? Eu acredito que tudo é energia, vibração, né? Como a gente faz aqui, a gente faz tudo na natureza, o solo é natural, né? A gente trabalha com permacultura, porque as moléculas, muita gente falou para mim, CBD é CBD, CBD é CBD. Não, eu não acho que CBD e THC, as moléculas, elas são diferentes, se você cultivar diferente, elas vão ter uma energia diferenciada, e quando eu extrair elas vão ter essa energia e vão passar essa energia nos produtos para as pessoas e animais, né? A parte veterinária é gigantesca na cannabis também. A gente não falou muito sobre isso, mas a gente vai tratar os animais com cannabis, e os animais vão, né, principalmente os animais que infelizmente estão sendo utilizados em operações super intensivas e que sofrem muito, né, de muitas doenças e tal, eles vão ser tratados e vão conseguir talvez chegar a uma homeostase, a um equilíbrio maior, né, o que vai, né, se traduzir como a gente ainda se alimenta de animais, né, uma saúde melhor para o ser humano que está se alimentando desses animais. Bom, tudo isso é muito importante para a gente entender, para a gente poder fazer a indústria da maneira correta, com quem se aliar. Nesse momento está todo mundo pensando em muito dinheiro. Sim, existe muito dinheiro, porém, se a gente pegar o caminho errado, eu acho que mas a gente não vai pegar, porque eu sei que tem pessoas maravilhosas como vocês que estão envolvidos, né? E a gente vai continuar educando e a gente vai estar aberto para... O AMI já está fazendo toda essa coordenação, né, com outros países e passando toda a sabedoria dele também, né? E nós vamos continuar fazendo isso também juntos, AMI e Thiago.
né? Muito humilde você, André. Muito bom ouvir você com toda humildade, porque você, na verdade, é o prático. Você você é o máximo. Você orienta as equipes, você tem um conhecimento técnico, e com certeza nós vamos também aprender muito com você, André. Obrigado por essa micro explanação. Claro que a gente, nessa live a gente não vai ter muito tempo, mas você vai ser convidado para a próxima, com certeza, que agrega muito. Agora, eu queria... Muito prazer. Para nós sermos bem objetivos e práticos, para falarmos de outros países também. Então, já falamos um pouco dos Estados Unidos, vimos que é um cenário bem confuso, né? Não é simples lidar com o mercado americano, mas existem outras possibilidades também de mercado. Então, já quero chamar vocês para falar um pouco sobre o Canadá. O Canadá também é um universo à parte, né? Um relatório publicado pelo Banco de Montreal, que é a instituição mais antiga no Canadá, eles chegaram a uma conclusão do potencial da cannabis no país e disseram que é tão grande, mas tão grande, que escreveram no relatório, em tradução livre, o nível do céu. Né? Ou seja, a indústria da maconha vai movimentar 194 bilhões de dólares nos próximos 6 anos no mundo, de acordo com eles. Há outros relatórios, como eu já disse, indicam que serão 350 bilhões de dólares se tudo caminhar muito bem. Apesar das incertezas, né, há investidores aqui do Brasil e de outros lugares que já estão atentos ao mercado canadense. Né? O Greenfield Global Opportunities, que é um fundo criado pelo ex-diretor da Hipermarcas, aqui ele está investindo em alguns países onde tem uso medicinal e recreativo também, onde o recreativo é permitido. Segundo ele, essa concentração em Estados Unidos e Canadá vai liderar muito as inovações do setor, é o que nós estamos falando. Entre os aportes da empresa, segundo ele, tem muito a ver com a cannabis e o varejo, especificamente. Vai atuar diretamente para o varejo, para o consumidor final também. E depois eles estão pensando na produção da planta e em áreas cultiváveis, então, pelo mundo. Uma curiosidade que é importante deixar aqui para vocês. O Canadá e o Uruguai são os únicos países com licenças de exportação de cannabis prescritas na legislação dos países. Então, ou seja, eles podem hoje cultivar a planta e exportar para países. Atualmente estão sendo exportados para 10 países no mundo, juntando o Uruguai e juntando o Canadá. Ou seja, as ações dessas empresas, desses países que têm essas empresas, tendem a crescer também, exatamente por essa facilidade de poder exportar. E aí, quero saber com vocês, Canadá, oportunidades, inovação, mercados, como é que vocês pensam? Eu vou falar um pouquinho, só para emendar o que você falou, a Jamaica também, nós podemos exportar, vai ser votado na legislação agora. Vai entrar meses, já devia ter sido por causa do Covid-19, que não foi votado ainda, mas até o final do ano vai ser votado. Porém, se eu quisesse exportar hoje, eu já posso. Eu chego no órgão aqui da Jamaica que controla e peço, eles vão me dar exportação por exportação. Tá? Então, aqui já acontece isso. Eu sei que em Israel, eu morei muito tempo em Israel também. Israel também já está passando legislação para exportar. Israel é um grande inovador na parte de tecnologia de cannabis. Voltando para o Canadá, o Canadá foi o primeiro a ver isso, né? Começou lá em 2000, né? E sacou que ia ser uma grande indústria e que não só geradora de empregos, mas geradora de tecnologia e geradora de saúde, né? E modificadora de paradigmas. E eu acho que o Canadá vai continuar sendo um dos grandes mercados. Eu acho que o problema do Canadá nesse momento foi que as maiores empresas do mundo estão lá, porque não, né, o capital americano fluiu para lá, o capital europeu fluiu para lá, porque estava complicado ainda na Europa e nos Estados Unidos. E uma coisa chata de falar, porém eu tenho que falar, as pessoas que, para você fazer cannabis, você tem que, como um gerenciador, você tem que colocar a mão na massa. Então não adianta estar na sua mesa, na Canopy Growth e tal, e não estar sabendo o que está acontecendo no campo.
onde os teus cultivadores usam a cannabis e geralmente usam o dia inteiro e tal. Você tem que coordenar tudo isso, você tem que, para não perder. Então eu acho que o que aconteceu com o Canadá, elas foram para, essas grandes empresas foram tentar oportunidades em outros países e não entenderam o que acontece com o dia a dia e agora estão sofrendo. Tanto aqui, algumas empresas canadenses se retraíram da Jamaica nesses últimos meses e no Canadá elas também estão fazendo cortes e tal. Mas é uma coisa natural que acontece em qualquer indústria, né? A gente está vendo, a gente não chegou ainda num momento que a gente vai ter bolhas enormes. A gente está muito longe disso. Nós somos os desbravadores ainda. A gente tem alguns anos na nossa frente. Nós estamos agora nesse momento, todos nós aqui estamos desbravando. E o Brasil, desculpa, eu estou entrando no Brasil, Thiago, a gente devia falar disso, mas a gente fala que o Brasil está atrasado, mas o Brasil, eu gostaria de ver o Brasil se movendo mais rapidamente, logicamente, em tudo, mas eu acho que o Brasil tem chance ainda de pegar essa onda, né? E com o trabalho de vocês principalmente, que é muito importante, entendeu? De conscientização. E era isso que eu queria falar. Eu passo a palavra pro Amin. André, antes de passar para mim uma pergunta, quais são as oportunidades que você verifica no Canadá, que você vê como importante para quem quer trabalhar, para empreender, investir? Como é que você enxerga o Canadá nesse cenário? Eu acho que o Canadá vai continuar sendo um lugar importantíssimo em cultivo também, porém, logicamente, é um lugar mais frio, onde você tem que fazer indoors, né, a maior parte do ano. Mas tem grande chance de desenvolvimento de marcas no Canadá. Eu acho que a gente tem que desenvolver marcas e não só fazer cânhamo industrial e tal. Você tem que desenvolver marcas, você tem que desenvolver... Eu acho que o Canadá vai continuar sendo um local importante para esse desenvolvimento de marcas. Ele tem as empresas mais importantes do mundo nesse momento. Vai ser um lugar muito importante também para todo esse desenvolvimento da indústria através de parcerias com essas empresas. Parcerias científicas, é um lugar ainda que também tem muitas pesquisas científicas acontecendo que são muito importantes, o Amin já falou sobre isso. Então o Canadá ainda, com certeza, é um lugar que eu investiria, né, em todas essas áreas, né, da participação de parcerias e desenvolvimento de marcas, do mercado mesmo. E eu tenho projetos, eu não posso falar nesse momento, mas a gente tem projetos aqui que estão focados com o Canadá também, né? Mas eu não vou... É só isso que eu posso falar, não posso falar mais sobre os detalhes, né? Então, excelente, muito bom. Como é que você enxerga o Canadá? Então, muito similar ao que o André falou e concomitante com o que você falou também, eles são os pioneiros mesmo, falando de negócios, e eles que desbravaram tudo, né? Eles realmente têm as empresas mais consistentes do mundo, eles são também os que mais investem, os segundos também que mais investem também em pesquisas também no mundo, contém as maiores empresas que investem também demais, né? E eles realmente expandiram muito, né? Contando porque estava realmente numa época do mundo no qual todo mundo estava otimista. Então essas empresas pegaram esse otimismo e foram embora realmente com bastante capital, com bastante força, né? E eu tenho apenas um dado importante que foi falado, porém ultimamente meio cortado também pela mídia que acontece canábica. É o atual, eu chamo isso agora de foice de mercado, né? Quem trabalha com growth aí vai saber o que eu estou meio que falando. Chega um período de crescimento que não adianta, você tem que regular tudo. E o que aconteceu lá, infelizmente, é que 15 grandes empresas lá, e algumas também em plena ascensão, agora estão recebendo um grande processo de quase 500 milhões de dólares, né? E isso daí veio da iniciativa pública, civil. Foram consumidores que foram lá e pegaram a qualidade, pegaram óleos de marcas reconhecidas e foram fazer seus exames. Os médicos que estavam prescrevendo o remédio falaram: nossa, eu não sabia que eu estava prescrevendo uma coisa que falava que tinha 30 miligramas, só que não tem, ela tem 15, tem 14. E o que aconteceu, isso daí realmente já refletiu, inclusive já na bolsa. Não me atualizei, mas eu posso falar que a última vez que eu vi inclusive ações da Canopy subirem 6% e as outras se mantendo estáveis ou em queda, né? Então você já pode inclusive estar analisando como que um pequeno processo jurídico, por uma maledicência mesmo ética, de como que você pode estar fazendo às vezes até bem erros técnicos também na produção, pode afetar
o seu negócio. Então, que nem o Thiago disse, não são só flores. Uma hora você vai ter a regulação, da regulação, da regulação, da regulação. E aí você tem que ver quem que mantém os melhores padrões, né? A qualidade é excêntrica. Alguém pode também parar e falar, nossa, olha só, você fala de um modo filosófico da planta. A ciência é maravilhosa. E hoje o que nós usamos com essa efetividade, ela ainda vai ser muito maior. E o que acontece? Esse exemplo que está acontecendo com essas empresas sendo processadas de modo quantitativo e qualitativo, né? Que acaba também envolvendo na qualidade e na eficiência dos tratamentos, isso daí já está praticamente se varrendo contra o mundo, né? Já tá começando burburinhos já na Europa, aqui na América do Sul isso acaba nem afetando tanto por conta do mercado que ainda está despertando, né? Algumas pessoas falam que está despertando, eu já estou falando que o monstro está acordando, né? Eu sempre acreditei, querendo ou não, que o maior potencial em solo de plantio do mundo é a América Latina. Difícil quem vai me falar, que nem o André mesmo falou, o Canadá tem toda a lei, mas só que eles necessitam de uma estrutura muito grande, né, para se fazer uma coisa de larga escala e com alta qualidade. Então ele já tem essa perda. Por isso Sim. Amin. Perdemos você por alguns segundos, Amin, mas compreendemos a mensagem geral. Agora eu quero já aproveitar e trazer para vocês, a gente já estourou um pouco o tempo, pedir para vocês um pouco de paciência, porque vai valer a pena. Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube. É mais do que no Canadá, disponível nos canais do Clube de Cannabis, do Clube de Negócios Cannabis, para que vocês acessem posteriormente, tá bom? Vamos já avançar então rapidinho, Ami. Só complemento o que você estava falando aí no finalzinho que travou. Perdão. Que eu estava falando, eu creio que o Canadá ele vai servir bastante de exemplo para as futuras empresas que estão nascendo. Quem também pensa em cultivar e industrializar, tomar isso daí como um exemplo de que quando você for colocar lá na sua produção ou no seu próprio projeto, se você coloca aqui, você vai fazer um frasco de 30 ml com 200 miligramas, não se esqueça, o mercado vai ser cruel e vai correr atrás para falar, opa, tá ali, viu? Aí vão chamar o russomano. Imagina só. Que nem eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, como a gente faz para... Você perguntou sobre, né, que você queria que o Amin falasse um pouquinho sobre óleos que fossem, né, mais para coisas mais quentes, vamos dizer assim. Um dos produtos que a gente faz aqui na Jamaica, 30 mililitros, né? Não, esse aqui tem 60 mililitros, né, e tem 200 miligramas dentro dele. E é para os homens, né, Histonic, né, com diuréticas e CBD, para te fazer sentir melhor quando você quer sair com a tua parceira, né, com a tua companheira e tal. Né? Nós já estamos fazendo aqui, né, e eu acho que é super importante realmente você colocar nos frascos exatamente a posologia, né, que você está fazendo, né, que você está indicando na bula. Né? É muito importante isso. Né? E é isso aí, gente. Perfeito, boa. A gente já mostra na prática aqui, né, André? Com certeza. Não, né? Agora deixa eu comentar brevemente com vocês. Um mercado que é bem enrolado, para a gente passar rápido por ele, é o mercado mexicano, né? Até o Dr. Wellington Briggs, que é da Canopy, da Terapêutica, da Spectrum Terapêuticos, ele mandou depois uma correção aqui no chat e ele disse o seguinte: Flora, nós não saímos do mercado, estamos readequando, a Canopy não saiu, apenas estamos gerenciando da América Latina, ou seja, eles antes estavam presentes, mas agora eles estão olhando com uma distância, porque o processo regulatório geralmente leva anos para ser elaborado e implementado, não é fácil, não é simples. Ou seja, se você pensa em abrir uma empresa e achar que vai aguardar mercado sem se mexer, dificilmente esses mercados vão agir, né? Uma outra dificuldade é encontrar mercados funcionais e desenvolvidos da cannabis na América do Norte, especificamente, também, América Central, né? E às vezes esse processo pode levar até anos para legalização, né? Para regularização e mudança de atitude. O México hoje, de acordo com o Dr. Wellington Briggs, setembro estão prevendo aí a legalização. Isso foi falado pelo antigo presidente no ano passado, numa convenção da ONU, e que ele ia legalizar a planta, movimentou mercados, mas aí veio a Covid-19, ele exibe
entrar com esse processo de legalização do Supremo deles, e aí esfriou a pauta. Então, o que estava previsto para agora foi jogado mais para frente, setembro, outros dizem dezembro, né? Possivelmente esse ano ainda tem uma novidade. Se isso acontecer, o México vai se tornar um dos maiores mercados globais também, junto com os Estados Unidos, com o Canadá, e também é um reflexo para que nós aqui no Brasil observemos. Se isso ocorrer, boa parte dos investimentos também que estão aqui na região possivelmente podem migrar para o México, né? Por esse processo deles. Extremamente complexo o México. Né? Qual o conhecimento que vocês têm a respeito do país, regulação e também esse mercado que se abre logo mais? Olha, eu penso em México e eu penso, sim, tem um mercado grande a ser desenvolvido, porém eu pessoalmente não investiria no México por causa da... Acho que é complicado toda a cadeia de produção. Mas, como você falou, ainda não tem nem legislação. O México é um lugar que, como a Colômbia, porém o México ainda não sei se foi pacificado, tem muitas gangues, muita violência fora mesmo na cidade do México, mas saindo da cidade do México é um lugar complicado para você trabalhar e investir. Eu não sei, eu acho que o México ainda vai demorar para desenvolver. Eu acho que o Brasil vai se desenvolver muito mais rapidamente do que o México. Estou torcendo para isso. Eu acho que no nosso Brasil a gente tem muito mais condições de fazer coisas muito boas. A gente tem tanto no Nordeste como mesmo no Sul do Brasil, que está perto da Argentina e do Uruguai, principalmente, né? Então, eu acho que o México tem potencial, porém vai demorar para desenvolver esse potencial. Depende de várias outras coisas que tem que acontecer lá que estão fora do universo de cannabis. Ou seja, pacificação mesmo, né, das zonas rurais e de toda essa bagunça que tem de cruzar a fronteira com os Estados Unidos e etc e tal. Né? E eles ainda não passaram a legislação, estão falando que foi o Covid-19, mas veremos, né, quando é que vai ser passado. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu não sei o que o Amin pensa sobre isso. Né? E aí, Amin, o que você sabe sobre o México? Opa, deu uma cortada. Eu vou falar para vocês, México, exatamente por não ter legislação, eu particularmente no meu trabalho, eu sempre vou onde existe regulação, né? Para mim buscar qualquer informação. O México, inclusive, muito obrigado pela participação do Dr. Wellington Briggs, pelas novas informações, né? E, inclusive, eu creio que o México, ele sim, pode ser um grande concorrente, não só na América Latina, mas também um concorrente em potencial aos Estados Unidos e Canadá também. Vamos lembrar de um dado histórico, inclusive a maior plantação até hoje do mundo de cannabis foi no México, porém era ilegal, né? E, inclusive de onde saiu a lenda de La Sensimicha, não? Então, exatamente, a lenda da... Exatamente, de onde nasceu o verbo e foi toda aquela história que inclusive tem até mesmo um seriado do Narcos, inclusive México, que pode elucidar bastante como foi essa história do México, como também da Colômbia. E lembrando que o México também ele tem esses problemas mesmo que nem o André falou, coisa que até puxando um pouquinho mais para baixo ali na Colômbia, isso é um estigma que eles levavam e que isso daí já, todo mundo ainda crê que é como se a Colômbia fosse nos anos 80 e 90, isso daí é uma mentira, viu? A Colômbia evoluiu muito. Não, a Colômbia está pacificada, né? A Colômbia com certeza. Exato. Existem todo o país das Américas também tem nossos problemas sociais, mas a Colômbia foi um dos países que mais evoluiu nessa questão para sair disso, né? E o México, eu concordo. Ele vai despontar sim. Se o governo ele liberar, que nem eu já ouvi falar, eles têm muito esse negócio da reforma agrária, que existem muitos terrenos ao qual ainda não foi dado ao povo e tudo mais. Já ouvi burburinhos muito similares, inclusive ao do Paraguai, que eles vão jogar pro pessoal que é agricultor e que não tem a terra, né, para eles estarem cultivando para gerar a própria renda. Se o México fosse por esse modo, sim, o Estado mexicano vai ter muitos tributos, entendeu? As empresas também vão entrar e vão dominar. Eu acredito que o México, por N fatores, ele tem grande potencial. Claro que lá com suas dificuldades. Sim. Travou a mim, você travou aqui no final. Mas tá, eu falei, vamos arriba, muchacho. Vamos então falar rapidamente aqui sobre outros
os principais aqui que nós estamos aguardando. Eu quero comentar brevemente sobre a Colômbia, pedir para vocês também serem breves, nós vamos falar em outros momentos a respeito, mas o que eu quero trazer como cenário, por décadas a gente sabe que a indústria de sementes de cannabis tem sido muito lucrativa, né? Então hoje, mas existem riscos legais, hoje para quem produz e distribui o setor, e claro, essas pessoas estão recebendo hoje multas pesadas, né, pela exportação, muitas vezes feita de forma clandestina ou então não informada, né, para os países competentes que a semente da cannabis está entrando. Né? Nós aqui no Brasil, por exemplo, tivemos o ano passado o STF julgando que não era ilegal portar a semente da cannabis, mas isso ocorreu por um motivo muito simples. Um casal estava sendo processado por importar sementes para plantar aqui no Brasil para produzir medicamento. Né? Estamos falando do autocultivo, que mesmo sendo proibido no Brasil, a justiça brasileira ainda entende como necessária, já que o Estado nega o acesso a medicamentos à base de cannabis, à base de canabidiol e ao THC também. Né? Hoje o que a gente tem aí? Agora com uma legalização, podemos pensar a nível global, né? 42 países já realizando esse padrão, né? Possivelmente a agricultura da Colômbia tende a ganhar muito com as sementes e principalmente pelo trato utilizando genética, né, com as alterações genéticas da planta. Né, e com isso a gente sabe que a Colômbia tem se posicionado também como uma futura possível da maior produtora de cannabis do mundo. Claro que isso é marketing, a gente sabe muito bem disso, os americanos, os canadenses, como falamos, estão à frente, né, desse processo. E eu queria saber com vocês, Colômbia, potenciais, e aí vamos falar um pouquinho também sobre esse desenvolvimento de genética. Começar pelo Amin. Amin, o que você sabe sobre as sementes colombianas? Fala, muchacho. Ih, Amin travou aqui. Bom, André, vamos para você e depois o Amin volta, por favor. Tá, a Colômbia com certeza vai ser um dos países mais importantes, se não o mais importante de cultivo do mundo. Tá? Eu particularmente vejo a Colômbia como a China. Opa, voltou? Pode continuar, André, depois você volta. Continua. Eu vejo a Colômbia como a China hoje em dia. A Colômbia vai ser um lugar de muita produção de massa de cannabis, entendeu? Hemp e cannabis medicinal. E sim, eles têm já, depois de muitos anos, né, fazendo, a gente está em rotas ilegais, tanto com a cannabis como a cocaína, eles têm, né, uma logística muito boa, né, vai ser muito difícil competir com a logística colombiana também, é um lugar muito importante mesmo. Na minha visão só de Colômbia, eu gostaria de ver na Colômbia o desenvolvimento do que a gente está desenvolvendo aqui. Coisas tipo, eu vejo a cannabis muito como o vinho, entendeu? Que tem um terroir, né? Desenvolvendo terroirs, desenvolvendo de cannabis, entendeu? Desenvolvendo terroirs medicinais também de cannabis. E em vez de fazer, eu quero ver isso na Colômbia, em vez de fazer massa, né, para vender para o mundo, fazer coisas assim muito bem feitas, fazer garrafas de champanhe de $10 mil a garrafa, entendeu? Mas eu espero ver isso na Colômbia também, né? O que a gente está fazendo aqui, desenvolvendo aqui. O Amin conhece mais da Colômbia do que eu vou passar para ele agora. Amin, você voltou? Estou de volta aqui, creio eu. Manda ver. E aí, o que você sabe sobre Colômbia? Eu queria falar com você sobre, principalmente as sementes e genética. O que você pode nos dizer? Sim, que nem vocês já até falaram, sobrou pouco para falar, né, contra a Colômbia, mas sim, esse negócio das sementes, eles têm grande potencial e relevando uma coisa, que eles são dos poucos países realmente que eles podem sacar 4 safras por ano. Seria de 3 em 3 meses, né, inclusive... agora estão adequando também as produções, as legais industriais, empresariais lá na Colômbia com sistemas de blockchain, ao qual inclusive o Uruguai
foi inovador e colocou na lei. Quem quer ser licenciado, o sistema de rastreamento total é blockchain. Então, o rastreamento é o nome da palavra também, que vai trazer a segurança para qualquer um que está querendo investir. Na Colômbia, sim, eles estão dando grandes avanços. Claro que, eles têm uma prevenção de se decidir 20 bancos cada um. Lógico que é uma grande potência para você trabalhar com a legalidade. Mas eu creio que não. A Colômbia, sim, tem processos sérios, simples, e que nem eu até brinquei e falei há pouco tempo, eles têm projetinhos que eles vendem cotas, né? Então isso daí é interessante. Não posso falar muito, inclusive, por uma questão que eu fiquei sabendo há pouco tempo, me faltam alguns dados, mas eu posso trazer depois com mais consistência. Realmente, a Colômbia tem aquele potencial logístico praticamente infindável. Em menos de 6 horas está nas principais capitais do mundo ali, né? Do Atlântico. E eu creio que se ele adotasse o sistema de blockchain, de rastreamento total na sua produção, realmente a Colômbia tem aí como despontar como um grande fabricante de matéria-prima, eu creio. Creio que industrialização não vai, ninguém, acho que nunca vai conseguir ralar, por enquanto, os Estados Unidos, que é o que mais está subindo, né? Aí a Colômbia realmente tem... Pergunta a mim, tem negócios aí que você pode já comentar? Não precisa falar se não tiver algo restrito, mas eu sei que você também tem oportunidades que pode apresentar já para o nosso público aqui, né? Sim, existem atualmente, né? O pessoal sempre fala, puta, quero smart money, né? Sim, existem as possibilidades de smart money. Infelizmente, é que todo mundo mais sempre vai buscar são ações. Existe agora um período de estagnação, né? Para você pensar realmente onde que vai estar o negócio. Oi, Amin, você travou de novo. Vou fazer o seguinte, pessoal, já estamos chegando. Amin, você está travando. Cortando, você né? Sim, tá cortando um pouquinho. Tá. Acelera aí, vamos na sequência já falar de Uruguai e Jamaica, para nós chegarmos no grande finale aqui. Sim. Então, só terminando, eu creio que realmente com um controle maior de produção na Colômbia, eu creio que realmente eles podem ser até terceiro e quarto maiores produtores, mas não vão sair muito desse ranking. Eu creio que a Colômbia tem grande potencial até o Brasil despertar para o mundo. Valeu, amigo. Até o Brasil despertar. Agora eu quero... Não vai dar para a gente falar com profundidade sobre outros produtos especificamente, mas eu queria já ir aqui para a parte quase final. Vamos falar um pouco da Jamaica, né? Está todo mundo curioso para saber um pouco mais, André. O consumo recreativo de pequena quantidade já está descriminalizado, como você mesmo já contou aqui para a gente, mas ainda a venda é proibida, né? Dificultando o acesso para turistas. Então não é simplesmente vou para a Jamaica como todo mundo faz a piada, né? Não é proibida. Não é proibida. A Jamaica foi conhecida no mundo inteiro, claro, também pela a família Marley, né? E a gente sabe que hoje o cidadão ele pode até plantar os 5 pés por pessoa, tem todo um cenário. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa parte dos negócios que você conhece com profundidade, eu sei. Mesmo que os Estados Unidos ainda pressionem a Jamaica para não aprovar a legalização, tem todo um imbróglio jurídico político por trás, né? O próprio Bob Marley já falava muito a respeito disso. A gente tem hoje empresas que estão atuando em nível global, né? O que significa esse nível global para quem atua no mercado jamaicano, o André Stein? Bob Marley, grande Bob Marley, né? Sempre falou "The herb gonna save the nation", né? A erva vai salvar a nação. Né? Olha, Thiago, o que está acontecendo na Jamaica? A Jamaica é o berço do rastafarismo, né? E o rastafarismo vem do tempo do rei Salomão, da rainha de Sabá, né? E a erva sagrada já era queimada dentro do templo de Salomão, para você se conectar, né, com a sua consciência maior. Então, tudo isso veio para cá e as pessoas... A Jamaica é um lugar magnético, magnífico, e as pessoas sempre vieram para cá desde o começo do século XX e continuam chegando aqui, procurando não só as praias maravilhosas, as montanhas, as experiências aqui, mas também experimentar cannabis, ervas sagradas. Então, ela sempre teve
presente aqui na ilha. E o que aconteceu? Em 2015 a gente teve a legalização da cannabis medicinal e também da cannabis recreacional. Recreacional entre aspas, entendeu? A gente tem dispensaries aqui na Jamaica, já várias, e você chega lá como turista e você, sabe, você só tem que preencher um formulário, 2 segundos, e ver um médico, entre aspas, que não existe, um médico virtual, e você já pode comprar sua cannabis, entendeu? Como eu te falei, é proibido na rua, porém, aqui é Jamaica, né? Jamaica, man, everything is possible, né? Você pode também na rua, você pode ir na praia, mas na lei, né? Você poderia ser chamado na chincha, vamos dizer assim, ninguém ia no máximo ganhar uma multa de, sei lá, R$2, entendeu? Então, aqui realmente a gente tem um mercado de turismo muito grande, 3 milhões de turistas a ano. A Jamaica estava se preparando para chegar a 5 milhões de turistas. Teve o melhor inverno, né, que é o inverno do mundo, aqui é o verão da Jamaica, né, então todo mundo vem para cá de novembro. Tem que tirar. Desculpa, aqui, minha bateria está acabando. Tem que, não, tudo bem. Já estamos chegando ao final também. De novembro até abril vem todo mundo para cá na Jamaica e, né, vem todos os turistas, muitos americanos, canadenses, europeus, também tem brasileiro. E vem aproveitar. André, uma pergunta, desculpa te interromper, mas é importante. Você tem negócios hoje na Jamaica. O que você pode trazer de informações e, claro, também já despertar o interesse de quem está assistindo a nossa apresentação aqui, para entender que há como trabalhar, há como investir, há como empreender no mercado da cannabis aí na Jamaica. O que você pode apresentar de oportunidades? Eu tenho uma empresa muito especial aqui, que está verticalizada, desde a semente até o varejo. Nós temos a gente tem um projeto com os Marleys, especificamente com o Rohan Marley. Eu não posso falar muito sobre isso, mas nós vamos abrir cafés quânticos, toda essa parte quântica que eu domino, tal, que a gente vai colocar e fundir frequências quânticas, tanto nas flores como nos óleos e etc e tal. A gente já faz a parte quântica de estruturação da água para acender o DNA das plantas no cultivo. E esse vai ser um negócio mundial, tá? A gente logicamente está aqui na Jamaica, está preparando na Jamaica, porém a White Cloud vai ser expandida para outros lugares, porque uma das coisas que a gente não quer é ter carbon footprint, entendeu, no mundo. A gente quer realmente ser verde, sabe? Então, os negócios aqui na Jamaica de oportunidades são gigantescos, né? Para você investir em empresas que realmente têm uma visão, entendeu? Como a minha, entendeu? Desculpa falar, mas eu acho que eu tenho uma visão sobre o mercado. Eu acho que sim. Sabe, tem muitas oportunidades de investimento. Aqui a gente também tem um médico naturopata que é associado nosso, ele já está testando, ele é muito famoso no Caribe, ele tem um laboratório de supercritical CO2. Para quem não entende, é um método de extração que usa o gás carbônico para extrair as moléculas da planta, inclusive os terpenos, e ele é um gênio em si mesmo e cria fórmulas maravilhosas com as moléculas, com os terpenos, com o CBD, com o THC, com o THC, com o CBG. A gente tem aqui cultivo de plantas muito especiais. Nós temos uma parceria com o Dragonfly Earth Medicine, que é o pessoal do Canadá, que criou 100 fazendas de permacultura orgânicas, e é um pessoal muito forte, tem sementes muito especiais, variedades muito especiais, que nós estamos desenvolvendo para eles nos trópicos. Nós somos os primeiros certificados nos trópicos de Dragonfly Earth Medicine, e é a melhor cannabis do mundo, né? Como se fosse o selo, né, de melhor cannabis do mundo. Né? E como a empresa ela é vertical, a gente tem desde a parte do cultivo, da semente. A gente está desenvolvendo sementes muito especiais aqui para dar suporte não só para o Brasil, mas a outras empresas do mundo que querem fazer coisas específicas, não mega plantações, mas plantações, né? Se eu te falar o que você pode fazer em 10 acres de terra, você cai duro, né, para trás, mas é alguma coisa como $200 milhões por ano de receita. Em flor ainda, não estou falando em extração e tal, né? Em flor, né? Então, você não precisa de mega
plantações para fazer uma coisa muito boa. Você só precisa de uma boa ideia, um time bom, entendeu? Visão. Eu tenho um time no Brasil que está desenvolvendo já, como eu te falei, nós temos já desenvolvido receitas, fórmulas de CBD com ervas ayurvédicas muito especiais, uma marca chamada Flower Power, que a gente vai introduzir no Brasil. Eu até queria, se eu posso, fazer aqui, Thiago, queria passar aqui o contato do meu pessoal no Brasil, se você não se importar. Manda ver, André. Adriana Passarelli está no Brasil, tá? O telefone dela é 11 971 25 7100. Ela responde por mim no Brasil. O grupo que está no Brasil está se preparando para fazer a importação, né, dos nossos óleos e expandir. A gente já está bem adiantado em tudo que a gente está fazendo, né? E a Jamaica continua sendo um mercado maravilhoso para a gente aqui. A gente tem 3 milhões de turistas ano. Quando eles retornarem, já começaram a retornar para a Jamaica. Eu encontrei... André, fala. André, desculpa, conselho para brasileiros que querem entrar no mercado, porque como você sabe, você também é um brasileiro que é um internacionalista, mas quem está aqui, como é que se prepara tecnicamente para lidar, por exemplo, com um business como o seu, que vai de ponta a ponta, né? Ele tem alguma escola para se preparar? Quais são os conselhos e dicas finais que você pode dar para quem realmente quer atuar no mercado jamaicano ou quer trabalhar para empresas de cannabis que estão instaladas na Jamaica? Bom, eu acho que nesse momento você tem que encontrar uma consultoria de pessoas que são fortes, entendeu? Como vocês, como a mim, e eu vou falar como eu, entendeu? Obrigado. E é verdade você. E, bom, obrigado, gente. Mas, sabe, você tem que realmente procurar as pessoas que estão fazendo, que estão acontecendo, que são, né, que use sua intuição e discrição para fazer isso, né? Porque tem muita gente, né, tem muito aventureiro no mercado, né? E eu acho que primeiro uma consultoria boa no Brasil, né? Falando com as pessoas corretas, entendeu? E aí, com certeza, na Jamaica, falando com as pessoas corretas no Brasil, vão chegar em mim aqui. Eu vou também indicar as melhores coisas que podem acontecer aqui na Jamaica. E como eu te falei, meu negócio não é só na Jamaica, ele é mundial, né? Mas eu acho que assim é a maneira de ser feita. No Brasil, de novo, vocês e a Adriana Passarelli, tá? 11 971 25 7100. Desculpa, gente, de fazer isso, mas né? Depois, Thiago, se você conseguir colocar, né, no canal do YouTube, fica mais fácil do que eu... Nosso vídeo vai ficar gravado, viu, André? Até para que o pessoal depois consiga pegar o contato direitinho, com calma, tá bom? Vai ficar gravado. Muito obrigado, André. É incrível, né? Falar sobre Jamaica, tá super curioso de ouvir você falar um pouco sobre esse mercado e perspectivas. Agora, a mim, queria pedir para você comentar brevemente a respeito. A gente já estourou o tempo faz muito tempo aqui, mas vamos então até o final, né? Conforme prometido, nós vimos falar de cada um dos países que estamos falando. Queria que você comentasse brevemente sobre Jamaica, né? O que você sabe a respeito desse mercado, ou tecnologia, ou oportunidades e a parte científica também se tiver, e na sequência abordar Uruguai, que você conhece muito bem. Sim, sim. Não posso negar muito a minha maior referência, se não dizer até mesmo que eu selecionei a única referência para falar sobre Jamaica é o André, tá? O que eu posso falar da Jamaica que eu tenho conhecimento não foi só pelo André, mas só que eu sei que são as pesquisas mais antigas, por isso já vim de uma cultura já inclusive da Jamaica. Existem muitos estudos lá criteriosos na Jamaica, viu? Se o pessoal da parte da ciência fosse para lá e quisesse também desenvolver pesquisas com os estudos que já existem lá, isso sim daria muito embasamento para muitos produtos que vão ser lançados futuramente, porque uma comprovação científica, médica, como também existe grande potencial na Jamaica, como eles já terem muito mais tempo e serem de um modo, vamos dizer assim, cultural, não tão medicina tradicional, existem conhecimentos que eles detêm lá na terra, né, na Jamaica, em que eles podem somar demais com outros tipos de conhecimento. Isso daí não foi só você que me falou, viu, André? E falar...
Oi, André, pode comentar. lá mesmo. Oi, 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 oi. Sim, Não, e tô falando que falando bom contra que o o Amin tá Uruguai, né? inteirado, Desculpa. de outras coisas. A gente aprende um com o outro, Sim, né? com Sempre. certeza. Agora, E a mim, no Uruguai, quero saber contigo no mercado uruguaio. Vamos para o grande certo. final do mercado uruguaio, até para que a Sim, gente sim. consiga aqui trazer um pouco mais de detalhes, porque esse é um mercado importante para quem trabalha, quem mora, investe, trabalha ou quer empreender e que está aqui Tá. no Brasil, né? Na região como um todo. Certo. Primeiramente, para quem eu falo, quem quer pensar em investir e trabalhar com cannabis, claro que mais próximo aqui no nosso continente, que Brasil, realmente vai ser o Uruguai, que ele tem a lei mais livre, querendo ou não, né? E se você quer investir, eu dou um conselho: define exatamente o que você quer fazer. Se você quer plantar uma coisa que vá para ser de uso recreativo, se você quer que vá para extração de óleo, você tem que definir exatamente, porque lá como existe a lei mais ampla, então realmente é você definir, e que nem o André disse, com alta sabedoria, quando você define o que você quer, contrate uma consultoria de quem pode ter uma visão, uma vivência no mercado, e aí quem quiser pode depois falar comigo, e aí deixa escrito aí depois no vídeo o meu contato, tá? Mas não só falando de oportunidades, eu sempre vou bater na parte pesquisa, né? O Uruguai tem grande potencial pela lei e também eles estão esfomeados de trazer o pessoal para lá, entendeu? Então, resumindo, pessoal, vocês querem realmente conhecer a cannabis afinco de um modo livre? Não como na Jamaica, né? Porque lá você realmente, com um pequeno cadastro, com 10, 15 dólares, você tem acesso. No Uruguai ainda falta realmente essa legislação para venda para turistas, né? Porém, agora, essa semana, eu tive uma informação bem interessante, não foi amplamente divulgada por nenhum canal, puxada de orelha em tudo quanto é canal. O governo uruguaio está abrindo um apoio à produtividade, tá? Então ele vai entrar com uma série de restrições aí que vão viabilizar quem quer ter acesso. Então, quando tem um governo empurrando, né? Nossa, tudo de bom, né? Apesar de existirem, claro, ressalvas como em toda a sociedade de qualquer país, eu creio que se você quer alguma liberdade para você estar expandindo qualquer tipo de conhecimento e atuação, o Uruguai pode fornecer grandes probabilidades, as mais leves. Claro que lá eles existem, nem tudo são flores, né? Você tem que ser plenamente idôneo, até mesmo as pessoas que estão Nem tudo. ao seu lado, no seu projeto, no seu estatuto da sua empresa lá, elas também têm que deixar bem claro que elas são idôneas. Vou até falar sério, se alguém um dia foi lá e passou um dia à noite lá na cadeia, porque ficou meio bêbado, né? Meu, vai lá e escreve, porque se eles descobrirem, eles podem barrar, porque eles querem gente idônea. Por quê? Porque eles são um sistema blockchain de controle. Se você cumpre aqueles processos, você está apto. Se não, tchau. Então, resumindo, não tem muito quero, não quero, quero, não quero. Você quer? Então você define nessa pequena consultoria que você pode estar fazendo no próprio Brasil. Quem tem a vivência, ele vai te ajudar a definir isso. E aí realmente é você conversar com seus investidores, seus parceiros. E claro, depois que você conversou com o pessoal do dinheiro, vai pro Na parte mais interessante do finalzinho, que o Amin estava comentando, o Amin travou aqui um pouco a sua câmera, mas você já está de volta? Consegue ouvir a gente? Consigo. Tá. Então, Amin, pergunta, tá você ia dar horrível. uma dica final ali, muito importante, e acabou travando Que o seu áudio. horrível. Qual dica que foi? Dica final que você ia dar Do que- agora e travou. Ah, sim, é que nem eu disse, né? Tem que montar time, a dica final. E isso daí é a maior defasagem mundial, viu? Existem grandes cursos que estão sendo gravados e lançados em breve, tá? E eu falo para todo mundo, em todos os ramos de segmento. Se você é engenheiro, opa, tem coisa para você estudar. Se você é médico, ok. Atualmente é 95% que existe no mercado de ensino. E é pífio. Um outro modo de investimento que também é no Uruguai, como em qualquer lugar do mundo que eu posso indicar, invistam em profissionais que sabem e estão dispostos a passar o seu conhecimento para frente. Porque se não tiverem quem ensine, o mercado, na verdade, vai ser um navio sem marinheiro. E outra, Perfeito. nem ir para o mar e não levar água, entendeu? Então vocês vão se passar mal. Então, realmente, a dica é, não só para o Uruguai, como qualquer lugar. No Uruguai, se quiser, fale comigo depois. E em qualquer lugar. Planejamento a todos.
E tome como exemplo sempre os atuais momentos que estão acontecendo de altas regulações nesse país que é o Canadá, que já tem a maior estrutura do mundo atualmente, né? E também tem muitas falhas burocráticas quanto a lançamentos de produtos para se vender ao público, deram poucas licenças, então todo mundo tem flores, né? A mim, Então fica aí como exemplo. exatamente a respeito disso, em um minuto, para a gente já encerrando. Mano, Produtos à base de CBD ou THC, o que tem de novidade que vem do Uruguai e que já podem ser explorados como boas oportunidades? olha, o que eu posso dar agora de pequeno exemplo, né? E como eles são exportadores, inclusive pela própria legislação deles, a constituição deles, que já foi englobada, eles inclusive agora têm muitas variedades de cannabis para exportação, tanto para farmácia como também para uso recreativo, como já existem nos países parceiros, como a Austrália, Travou. e tudo mais. Então, para exportação a países que não tem muito, é um grande produto, sim, existe uma qualidade superior, que lá também o clima favorece, como ele ser definido, algumas variedades diferenciadas. Eu, quando estava lá em solo, hoje estou em São Paulo, eu tinha um grande apreço por plantar as variedades azuis e roxas, né? Porque elas são as mais beneficiadas pelo clima intenso e com um clima bem definido, né? Então, algumas excentricidades, né, é o que vão trazer ao Uruguai, como esse clima que é muito bem definido, que pode capacitar algumas variedades muito valorizadas na parte recreativa, também essa parte da medicinal, aquela cannabis que tem muito pouco THC e um valor sempre geralmente elevado e variado de CBD, né, e outros canabinoides. E também tem um produto aí que daqui a pouco vai sair, viu? Que inclusive está em momento de licitação, isso daí eu vou fazer um spoiler mesmo. Existe sim um remedinho muito interessante para os casais aí, que seria lubrificantes íntimos, que estão daqui a pouco querendo fazer na escala lá. Isso deve ser um produto que eu creio que vai chocar aí, né? E já ouvi relatos que inclusive salvam relações, viu? Então é um produto que parece que poucos continuam falando, mas é um produto bem excêntrico que está saindo, né? Que vai ter... Cannabis para sexualidade, né? Então, casais que realmente estão querendo dar uma esquentada na relação e tem se mostrado efetivo, né? Produtos íntimos nessa linha de cannabis, né? Sim, exatamente. Então eu creio que esses dois aí daqui a pouco vão... O que mais desconta realmente é a produção de flores, né? Então, atualmente, por mais que esteja totalmente se desarrochando, eu já falando até espanhol, está se desenrolando, né? Então, eu creio que o Uruguai tendo uma base bem investida, ele pode fornecer, por ser um parceiro, tanto vizinho... Ixi, cortou. Não cortou? Não, amigo, agora pergunta a mim, conselho final para quem quer trabalhar e para quem quer empreender. Conselho final para a gente já encerrando essa nossa live, que estourou bastante tempo. Conselho final, pessoal, definam exatamente o que vocês querem fazer no meio da cannabis e estudem. Não tenham vergonha de falar, eu não sei, amanhã como que eu vou sentir? Não, se vocês não perguntarem, ninguém vai saber. Eu vejo muita gente com medo. Mas sim, que nem eu também tenho um pequeno costume, eu falo assim para todos. Às vezes nós estamos falando de negócios e existem muitas pessoas em volta que podem se tornar agressivas à palavra cannabis. Comecem já chamando de amada. Se vocês querem fazer alguma coisa, vocês têm que botar carinho total e planejamento. Isso daí em qualquer lugar que vocês vão querer trabalhar, isso daí vai dar certo. Você tem planejamento, você vai estudar todo o ambiente que você está e você não vai ser pego com surpresas futuras. O André, inclusive, é um grande exemplo, que é um cara que foi lá desde o zero, cumpriu o seu sonho e hoje já está na independência já, né, André? Amém. Com certeza. Pois é. Caríssimos, estouramos já bastante o tempo, mas antes de encerrar, a gente nem ouviu o Elde hoje, somente na entrada aqui. Queria pedir para o Elde trazer alguns recados a respeito das nossas lives e também dos nossos canais de comunicação.
Bom, antes de tudo, eu agradeço muitíssimo ao André e ao Amin por essa aula sobre Américas mesmo. Fico muito feliz com o conteúdo que foi abordado. Nós tratamos aqui de vários aspectos em diversos países. Claro que a gente passou por aqueles que a gente já tem mais informações, mas a gente também aprofundou muito em países que não chega tanta informação aqui no Brasil, né? A gente fica mais num eixo ali, mas agradeço muitíssimo ao André por todo o conhecimento que ele compartilhou sobre a Jamaica. Nossa próxima live vai ser sobre a Europa. Obrigado. Fiquem ligados lá no grupo do Canabusiness. Nós vamos divulgar todas as informações por lá. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram. A gente já enviou o link aqui. Dê uma vasculhada no histórico, mas a gente também vai enviar lá no Canabusiness e a gente também vai encaminhar o link do LinkedIn. Lá nesse lugar vai ser um lugar onde a gente vai poder trocar informação, trocar links e estar sempre em contato com informações sobre a cannabis. Mais uma vez eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês e uma boa noite aí a todos. Obrigado a você, Odir, Thiago. Desejo todo sucesso para vocês. Um grande abraço, André. E vamos conversando. Estou aberto a novos desafios sempre. Bora fazer negócio. Bora fazer plata. Isso, muito obrigado pelo convite. Eu adorei fazer isso com vocês e muita honra. E estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Um grande abraço em todos. Boa noite para todos também. Obrigado, André. Ouviram a gente. Obrigado, André. Obrigado a mim, Elde. Só lembrando aqui que esse é um projeto, o Link Canabusiness é um projeto do Clube de Negócios Canabusiness e que nós vamos trazer mais 3 lives falando sobre os outros continentes, oportunidades de negócios, de trabalho, regulações. Vamos falar um pouco do cânhamo, vamos falar da cannabis medicinal e o importante de tudo. Esses registros vão ficar aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Nós vamos mandar também para vocês por e-mail os contatos que o André já indicou aqui da equipe dele no Brasil, os contatos do Amin Khoury também, e de outros profissionais que vão participar das nossas lives daqui para frente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje nós estouramos o tempo, mas foi muito gostoso aprender. Termos aulas de história, aulas de geopolítica e depois de negócios da cannabis, com quem sabe do que está falando, né? Afinal de contas, trazer aqui especialistas para falarem mais do mesmo não é nossa intenção. O nosso objetivo é que você aprenda para que você possa trabalhar, empreender ou investir em negócios da cannabis. Até a próxima live. Um abraço para todos vocês. Só um pequeno adendo aí, ó. Vou fazer um merchan, hein? Vou fazer um merchan. Daqui a pouco tempo, pessoal, quem está assistindo a nossa live aí, quem também vai assistir, a gente está lançando uma coluna em breve no The Green Science Times, tá? Que nós iremos abordar o tema prazeres de cannabis, tá? Não são só os prazeres que você tem com o seu parceiro, mas desde o prazer de você empreender sobre a cannabis, sobre os dissabores também, sobre os prazeres de uma mãe ver o seu filho bem depois de algumas noites que não foram muito agradáveis, tá? Entre outros assuntos que envolvem a satisfação e o universo canábico. Estão todos convidados a ler e a participar. Fechado, Amin. Obrigado, gente. Lembrando, nós temos o apoio do site Green Science Times, que fala sobre cannabis medicinal para quem não entende nada do assunto, do movimento Cultura Empreendedora, que também nos apoia e incentiva a gente chegar o cannabis, esse tema brasileiro, em pelo menos 8, 9 países do mundo. E, claro, também o apoio da agência Comunicar Bem de gestão de reputação e networking, por onde nós estamos agora assistindo esses vídeos do YouTube. Obrigado, gente, mais uma vez. E até a próxima semana, a próxima live. Sucesso a todos aí. Um grande abraço. Abraços. Meus caros, parei aqui a ligação.